Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos mais uma vez no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo a parte Faça Seu Melhor no Ministério da semana 17 a 23 de abril. Então, teremos as demonstrações. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que agora juntos com essa preparação você possa talvez, fazer melhor a sua designação por pegar algumas coisas aqui citadas e adaptar em sua demonstração. Então vamos iniciar fazendo a primeira conversa que diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. O morador corta a conversa de um jeito comum em seu território. Mostre como responder. No final, nós vamos analisar o ponto número 12. Então, a primeira conversa a gente pode iniciar assim. Rebeca, a publicadora, diz: boa tarde, tudo bem? Me chamo Rebeca e gostaria de lhe fazer uma pergunta baseada na palavra de Deus. Posso? Então Raabe, que é a moradora, diz: boa tarde. Na verdade, estou tão ocupada. Deixei as coisas lá dentro, tudo embagunçado. Rebeca diz: vou ser bem breve. Eu garanto. Então Raabe diz: bem, se for assim, tudo bem. Então Rebeca continua: a pergunta que estamos fazendo para os nossos vizinhos é: quem é Jesus? Então Raabe diz: bem, para mim Jesus é o nosso Deus. Ele nos criou. Rebeca diz: obrigado por sua opinião. Mas vamos ver qual é a resposta da palavra de Deus a essa pergunta? Vamos ver junto o livro de Mateus 16:16. Então, após a leitura do texto, você diz: notou, Raabe? A palavra de Deus diz que Jesus é o Filho de Deus. Muito interessante, não acha? Então Raabe diz: com certeza. Não via por essa perspectiva. Rebeca continua: sem problemas. Podemos dar continuidade a esse assunto num outro momento. Aí, quando eu voltar, a gente pode conversar um pouco mais a respeito desse assunto e eu gostaria também de lhe responder uma outra pergunta. Por que Jesus ele teve que morrer? Tá bom? Então a gente combina e eu retorno aqui quando você estiver menos ocupada. Então aqui a gente finaliza a nossa primeira conversa, uma demonstração simples e fácil. Vamos agora fazer a análise da brochura. Então a lição número 12, ela diz assim, seja simpático e mostre que se importa. Então o que você deve fazer? Mostre às pessoas que você se interessa por elas e quer ajudá-las. Como pode ser feito isso? Pense na pessoa, pense no efeito de suas palavras e fale de modo bondoso. Então nós percebemos que logo de início a moradora falou que estava ocupada. E a publicadora, ela garantiu que ela seria breve e assim foi. Então, por se fazer dessa maneira e falar bondosamente, ela adaptou a essa matéria, mostrando que pensava na pessoa, por se colocar no lugar dela e entender a dificuldade, que era os afazeres do lar que ela tinha que fazer. E ela pensou nos efeitos de suas palavras por ter sido rápida em sua demonstração e ter realmente garantido para ela que ela seria muito breve, e assim a foi. E mostrou a importância da palavra de Deus ao direcionar para a Bíblia. Então, com certeza, podemos dizer que a publicadora ela foi muito bem em sua demonstração. Agora, na parte da revisita, diz assim, lá na apostila: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. Deixe uma publicação do que te dê ensino. Após
nós vamos fazer a análise da lição número 6. Então, a revisita, ela fica assim. Então, Rebeca, ela inicia. Bom dia, Raabe. Vim no horário combinado, tudo bem? Então, Raabe diz. Bom dia, comigo está tudo bem. Hoje, meu dia está tranquilo. Pode entrar, senta aqui. Então, sentadas, Rebeca diz. Que bom. Então, na semana passada, nós conversamos um pouco sobre quem é Jesus. E vimos, na palavra de Deus, que Jesus é Filho de Deus. Essa parte você conseguiu entender com facilidade? Então Raabe diz: sim, na verdade, aquela publicação que você me mandou me esclareceu bastante. Então Rebeca diz: que bom. Então vamos ver agora a resposta para aquela outra pergunta que eu deixei com você. Por que Jesus teve que morrer? Eu imagino que você sabe o motivo. Raabe diz: sim, somente ele foi capaz de nos livrar do pecado e da morte. Rebeca diz: excelente. Foi exatamente isso. Vamos ver, então, o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Veja só o livro de Mateus, capítulo 20, versículo 28. Então, após a leitura, você diz: o texto mostrou exatamente o que você havia dito. Jesus veio para dar a sua vida em troca de muitos, ou seja, somente ele tinha condições de fazer esse sacrifício. E, por ele ter feito isso, ele nos beneficia por dar-nos uma oportunidade de vida eterna. Não é bom termos essa oportunidade? Então, Rabi diz com certeza, isso nos deixa mais tranquilo, né? Saber que a gente não vive sem uma esperança. Então a Rebeca diz isso mesmo. Por Jesus ter feito isso por nós, isso nos dá uma certa tranquilidade para o futuro e conseguimos viver com paz com Jeová. Eu vou deixar uma outra lição para você considerar naquele livro que eu deixei com você. Aqui na lição 8, no livro Seja Feliz para Sempre, mostra como nós podemos ser amigo de Deus. Isso com certeza vai ser muito bom você entender. Então, faça a leitura desse capítulo e na nossa próxima conversa a gente fala um pouquinho a respeito desse assunto e vejo se você conseguiu entender ou não esse ponto, tá bom? Então, Rabi diz, tá bom. Então, vamos marcar o dia que a gente vai conversar de novo. Pronto. Então, aí você finaliza da maneira como você achar melhor para a sua demonstração. Então, a lição 6 na nossa brochura ela diz assim, ó, explique por que você leu o texto. Então, o que você deve fazer? Lê o texto e explique. Somente isso. Então, como você deve fazer isso? Destaque as palavras-chave, destaque o ponto que você quer que as pessoas se lembrem e explique de modo simples. Vocês perceberam que após a leitura do texto, Rebeca, ela disse assim, ó, percebeu? Mostrou exatamente o que você havia dito, que Jesus veio dar a sua vida em troca de muitos. Somente assim temos a condição de fazer. Somente assim, pelo sacrifício que ele fez, nós temos uma condição de vida eterna. Então, após a leitura do texto, ela fez exatamente o que a brochura pede. Explique o texto antes de dar continuidade em sua demonstração. E ao fazer isso, deixe a Bíblia aberta, para que as pessoas possam entender que aquilo que você está dizendo e explicando se origina ainda da palavra de Deus. Então, se fizer assim de uma maneira simples e tranquila, tenha certeza que você também se sairá muito bem em sua designação, assim como as irmãs aqui foram. Então, meus amigos e irmãos, chegamos ao fim dessas duas demonstrações. Espero que de alguma forma possa ajudar você em sua designação. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.